Olá pessoal, nossa aula de hoje é sobre lei de conservação, que basicamente diz que não existe mágica. As coisas não surgem do nada e nem desaparecem sem explicação. Então, o conceito importante é o teorema de transporte de Reynolds. No que ele se baseia? Tá, então, em primeiro lugar, a gente vai precisar ter um volume de controle para conseguir entender como as coisas se conservam. A gente tem que primeiro ter uma região de controle. Tá? Vou pegar isso aqui, esse vai ser o nosso volume de controle. Okay? Ele vai ser constante, esse volume, em termos de valor absoluto. Ele pode variar no tempo mudando de posição e ele pode se deformar desde que o volume continue o mesmo. Tá? Então, como é que uma propriedade vai variar nesse meu volume de controle? Vamos pensar em qualquer propriedade. Pode ser temperatura, pressão, velocidade, densidade, seja lá o que for. Tá? Pode ser uma propriedade escalar, uma propriedade vetorial, até tensorial, não tem problema. Qualquer um deles funciona. Então, tem algumas formas. Para ver a variação total no tempo da propriedade, o que a gente vai precisar? Bom, a gente vai ter que somar as variações no tempo de cada ponto dentro desse volume. Vai ter que somar isso. Então, a variação de cada ponto aqui somada vai ser uma parte da variação total, mas ela não é a única. Porque tem mais uma forma de variar, pelas bordas. Tá? Pelas bordas dá para a gente trocar informação com o que está fora do seu volume de controle. Pode colocar alguma coisa de fora para dentro ou tirar algo de dentro para fora. E isso pode acontecer enquanto esse volume está se movimentando ou se deformando. Vamos considerar então que nós temos uma propriedade f qualquer. Tá? Ela pode ser escalar, vetor, no momento não importa muito isso. Okay? Então, se a gente quer contabilizar o f no nosso volume, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar somar todas as parcelas de f que tem nesse volume. Isso a gente faz com uma integral. Okay? Mas muitas vezes a gente não está interessado em quanto f tem. A gente quer saber como ele varia no tempo. E nesse caso a gente quer a derivada total dele. A variação total da nossa propriedade f. O que ela vai ser então? Okay? Quem que vai ser essa nossa variação total? Então, a gente tem que a variação total no tempo de f vai ser a soma das variações locais de f em cada elemento de fluido que nós tivermos, cada elemento de volume que tiver. A gente vai ter que ver a variação de cada um deles e somar tudo. Mais o quanto variou na borda. Como é que a gente contabiliza a borda daquele nosso volume de controle? Tá? A gente vai ter que contabilizar toda a área ao redor do volume. Então é uma área fechada. Quando é uma área fechada, a gente chama isso de uma integral de superfície. Tá? É o nome que se dá nessa área superficial do nosso volume de controle. E aí, quem que vai ter lá? Como é que vai ter variado nossa propriedade? Se ela passar pelo volume, se ela passar pela superfície, né? Por isso, se ela sair ou entrar no volume através da superfície. Então, é a própria velocidade, é a própria propriedade, vezes a velocidade da borda no produto escalar com um vetor que eu vou definir aqui, que é o nosso n. É o vetor normal à superfície. Ele é perpendicular à superfície, ele sempre aponta para fora dela. Então, quando a velocidade está paralela a esse vetor, ou melhor, qualquer parcela paralela ao vetor normal vai implicar que está indo para fora do volume. Se for positiva é para fora, se for negativa é para dentro. Se ela estiver perpendicular ao vetor normal, ela está paralela à superfície, você não está trocando nenhuma informação, né? Então a gente só contabiliza o que entra e o que sai. O que entra e o que sai é o que for paralelo ao nosso vetor normal da superfície externa, integrado na área. Isso aqui é o teorema de transporte de Reynolds, é a definição dele. Tem um caso especial que eu quero comentar com vocês, que é quando o nosso volume não varia no tempo. Se o nosso volume não variar no tempo, ele não tem uma velocidade de borda, ele é constante. A borda dele está sempre no mesmo lugar.
Então, no caso, né, se o nosso volume não varia no tempo, né, o que acontece? Nesse caso, a nossa variação total da propriedade F vai ser igual à soma das variações locais. E agora a gente vai ver uma consequência disso, de quando a gente está nesse caso especial em que o nosso volume é constante no tempo. Então, para entender melhor a lei de conservação, vamos pegar um volume de controle. Esse aqui vai ser um volume de controle simplificado até, porque ele não vai variar no tempo, ele vai ser uma superfície material, tá? Ele vai ser feito do próprio fluido. Então, se a gente estiver na água, isso aqui é de água, esse volume ele é como se fosse meio que imaginário, esse volume de controle, tá? Ele está parado, ele não vai se movimentar e é feito do próprio material. Então, como é que alguma propriedade vai variar dentro dele? Tá? Uma temperatura, densidade, concentração de alguma substância, qualquer coisa vale. A própria velocidade conta. Tem algumas formas, né? Para essa propriedade variar aqui dentro, ou tem que ter uma fonte ali dentro. Então, se for uma temperatura ou calor, quantidade de calor, teria que ter uma fonte de calor ali dentro. Ou um sorvedor, alguém que extrai a propriedade, diminui ela dentro desse volume. Tá? Essa é uma forma de ter a variação da propriedade. A outra forma é na troca com quem está fora do seu volume de controle. E como é que se dá essa troca? Pela velocidade. Vamos pegar um vetorzinho velocidade aqui. Esse palito vai representar isso. Se eu tiver velocidade paralela à nossa superfície de controle, nada vai entrar nem sair. Agora, se a velocidade estiver perpendicular, a gente está trocando informação. Você está pegando água que está fora e que teria alguma quantidade dessa propriedade e colocando para dentro. Então você está mudando. Provavelmente você vai ter que tirar em algum lugar, vai sair, vai ter o efeito inverso, vai ter saindo de outro lugar. E você também está tirando parte da propriedade para fora. Não necessariamente o quanto entrou por um lado é igual ao que saiu pelo outro da sua propriedade. Tá? É nesse balanço, ao longo de toda a superfície material, que a gente vai quantificar o quanto que foi trocado com o que está fora. Vai ter que somar as contribuições que a velocidade tirou de cada local da sua superfície, porque não precisa ser igual, as propriedades não precisam estar homogêneas aqui dentro. Pode ter um pedaço com mais, um pedaço com menos. Isso vai ter que ser balanceado. Neste exemplo, a cabana colorida seria o nosso volume de controle e os biscoitos a propriedade que a gente quer conservar. Então ele adentra o volume de controle através da borda, de um fluxo pela borda, pela superfície material. Como vocês podem perceber, tinha um sorvedouro dentro do volume de controle que consumiu toda a propriedade. Antes de começar, quero falar um pouco com vocês sobre dois tipos de propriedades que nós temos nos fluidos. Tem propriedades que são extensivas, que são aquelas que dependem de quanto material nós temos. Massa, volume, quantidade de calor, quantidade de movimento. Todas essas, quanto mais fluido, mais propriedade. Algumas outras propriedades são o que nós chamamos de intensivas. Elas não dependem se você tem muito ou pouco fluido. Exemplos são densidade, temperatura, velocidade. Com base nisso, então, nós vamos considerar uma propriedade extensiva, que eu vou definir como sendo Bzão. Qual delas? Qualquer uma. Por enquanto, vamos definir uma propriedade extensiva geral. Uma vez que ela é extensiva, ela depende de quanto fluido tem e a gente consegue definir uma intensiva a partir dela, que seria a concentração de Bzão, que eu vou definir como sendo Bzinho. Eu vou definir como sendo a concentração por unidade de massa. Então a relação entre Bzão e Bzinho é dada pela massa. Tá. Aqui nesse nosso volume de controle, ficou um desenho não muito bom, né? Mas acho que deu para entender o que eu estou representando aqui. A gente consegue quantificar o quanto B nós temos aqui dentro da seguinte forma. A quantidade total
da propriedade Bzão vai ser quem? A gente vai ter que aplicar isso aqui lá dentro. Isso aqui pode variar, porque nem sempre a gente vai ter a mesma quantidade de massa por volume. Ou seja, o nosso fluido pode ter densidade variando lá dentro do volume. Então a densidade pode variar no volume, e aí a gente multiplica pela concentração do Bzão, que também pode variar. Ele não precisa ser constante em todos os pontos do nosso volume de controle. Então a gente vai ter que fazer essa conta do ρ vezes o Bzinho, né, a densidade da água, vezes a nossa concentração Bzinho, e somar em todos os pontos do nosso volume de controle. Então a gente vai ter que fazer a soma, que é a integral de volume aqui. Agora, como de hábito, a gente está interessado na variação do Bzão. A gente quer saber como é que o Bzão varia no tempo. Então, a gente vai conseguir ver isso vendo a variação dessa integral. Então, como é que varia? Como é que a gente conversou lá? É possível que tenha fontes ou sorvedouros, né, que geram ou consomem a nossa propriedade. Só que essas fontes e sorvedouros, elas podem estar em qualquer lugar desse nosso volume. Ela não precisa ser uma coisa única. Ela pode ser mais concentrada em algum ponto específico, menos em outro. Então, o que a gente tem que fazer é quantificá-la em cada parte do volume e somar. Então, ela também vai ser integrada no volume. E aí a gente tem que quantificar o que atravessa as bordas do nosso volume de controle. Como é que vai ser então? Para atravessar a borda, quem vai atravessar a borda é justamente a quantidade de elemento que nós temos aqui da concentração Bzinho vezes a densidade. Quem vai carregar para dentro ou para fora é justamente a velocidade do fluido. Só que lembra que essa velocidade só vai ser eficiente em colocar ou tirar a propriedade se ela for perpendicular a essa superfície externa. Então, eu posso aqui fazer o produto escalar com um vetor unitário, tá? Um vetor unitário que é esse n, eu defini como sendo esse n, e ele é um vetor que ele é sempre perpendicular à nossa superfície material. Então aqui ele vai ter essa direção, aqui ele vai ter essa, aqui ele vai ter essa, ele vai existir em toda a superfície sendo sempre perpendicular a ela. Então quando a gente faz a velocidade do fluido, produto escalar com esse vetor n, o que a gente está pegando é a parte da velocidade que é paralela a esse vetor, ou seja, a parte da velocidade que está atravessando a nossa superfície. Se esse produto escalar for positivo, é porque está indo para fora. Se for negativo, é porque está indo para dentro. E aí a gente tem que fazer essa soma em toda a superfície. Então é uma integral de área. Como é uma superfície fechada, não só uma integral de área, como uma integral de superfície. E de novo, uma vez que quando esse produto escalar é positivo, a gente está tirando a propriedade, essa quantificação aqui é negativa. Supondo que esse nosso volume, então, aqui tem que ser na área, né? Supondo que tanto a área quanto de controle nessa superfície material, quanto o nosso volume de controle, eles não variam no tempo, é possível fazer a seguinte simplificação. Essa derivada total pode ser escrita dessa forma. Tudo isso porque o volume não varia no tempo. Ainda assim, não parece que a gente consegue ir para muitos lugares a partir daqui. Para isso, a gente vai ter que ter uma conversa sobre teorema da divergência de Gauss. Campos vetoriais, eles apresentam variações diferentes. Nós vimos já que em campos escalares, a variação deles no espaço é o que a gente chama de gradiente. Campos vetoriais variam de uma forma um pouco diferente. Vamos dar um exemplo aqui. Se isso aqui forem parcelas de fluido, a gente consegue perceber que, dependendo da velocidade dele, se as velocidades estiverem para fora,
vai se separar, vai gerar o que a gente chama de uma divergência. Isso é observável quando a gente tem uma variação no campo de velocidade que gera uma divergência. Tá? Pode acontecer exatamente o inverso, você tem uma convergência. Okay? Isso aí seria uma divergência negativa. Essa ideia de convergir e divergir dessa maneira é bem intuitiva, mas não é a única. Vamos prestar atenção nessa possibilidade também. Além da convergência poder ser os dois indo um ao encontro do outro, isso pode acontecer simplesmente quando eles estão, por exemplo, esse aqui está mais devagar do que esse. Eles também convergem. O mesmo é válido para a divergência, eles não precisam ter sentidos opostos de velocidade. Eles podem ter o mesmo sentido desde que o que está na frente esteja mais rápido. Também gera uma divergência nesse caso. O teorema da divergência de Gauss é uma grande sacada. Então, se a gente tiver aqui o nosso volume de controle lá dentro, tem o nosso campo vetorial ali, e ele tiver uma divergência, o que vai acontecer? Cada pedacinho que vai ter a divergência, os que estão lá dentro, conforme eles têm variação, se aqui está se afastando, ele está entrando no do lado. E vice-versa, ele está puxando da borda, ele entra para cá. Tá? Eles vão se compensando lá dentro. Isso vai acontecendo até quando chega na borda. Aqui na borda, o único lugar que vai poder divergir ou convergir é através da superfície material. Então, qual que foi a sacada do Gauss? Tá? Quando você soma toda a divergência que tem aqui dentro, vai ter que empatar com o que atravessou a superfície. Então, se a gente tiver uma convergência lá dentro, quando você soma toda a sua divergência e deu um valor negativo, ou seja, uma convergência, é porque entrou pela superfície mais do que saiu, tá? Não precisa ser em todo lugar entrando, você pode ter isso variando, mas quando você faz a soma, tem que ter entrado mais do que saiu para você ter uma convergência lá dentro. Se você tiver uma divergência, é o inverso, saiu mais do que entrou. É bem intuitivo, mas foi uma grande sacada. Então vamos definir a divergência. Eu vou usar a velocidade como exemplo, tá? Então, se pensar na divergência da velocidade, a gente pode representar através da seguinte notação. A gente usa aquele operador vetorial, né? Diferencial vetorial, que seria as derivadas parciais em cada uma das direções, produto escalar com o nosso vetor em questão. Se eu usar a velocidade aqui, o vetor velocidade, isso aqui vai ser o quê? Vai ser a soma de du dx, ou seja, a velocidade na direção x variando em x, mais del v del y, que seria a velocidade na direção y variando em y, mais del w del z. Com isso a gente tem a nossa divergência de velocidade. Isso aqui pode ser, essa conta pode ser feita para qualquer vetor, usar a velocidade como um exemplo. Então agora indo para o teorema da divergência de Gauss, eu já vou usar um vetor nele que é no que a gente estava calculando antes. Tá? Então, se pensar na divergência daquele nosso vetor, que era nosso campo vetorial, que era o ρ bzinho a velocidade, se a gente integrar essa divergência no volume, pelo teorema da divergência de Gauss, isso aqui é equivalente à integral de superfície, da superfície material, né? De quem? Desse campo vetorial, produto escalar com aquele vetor que é perpendicular à superfície material. E esse é o teorema de Gauss aplicado naquele nosso caso. Então, continuando da onde a gente parou, se a gente aplicar o teorema de Gauss nessa parcela, a gente fica com quem? A gente fica com a integral no volume das variações locais do nosso ρbzinho. A gente fica com a integral no volume de todas as fontes e sorvedouros. E a gente fica agora com a integral no volume da divergência de ρ bzinho
a velocidade. No volume também. Ora, olha que curioso agora. Os três são uma integral no volume. O que significa que eu posso pegar um volume arbitrário. Nosso volume de controle pode ser alguma coisa grande, massiva, ou pode ser generalizado por um volume infinitesimal, pequenininho. Então isso aqui tem que ser válido para qualquer volume. Se a gente pegar um volume infinitesimal, a gente consegue simplificar para a seguinte notação. A variação no tempo eu vou passar esse aqui já somando desse lado, para não ficar negativo ali. Acho que fica um pouquinho melhor. Com as fontes e sorvedouros. E por fim eu quero colocar a última simplificação de notação aqui. Eu vou abrir esse termo. Aqui já está resolvido, na verdade, tá? A gente pode fazer aqui a distributiva. É como se fosse uma derivada, né? Então o que vai ficar aqui? Vai ficar o Vzinho, né, a velocidade, produto escalar com o gradiente de ρ vezes B, mais ρ vezes B, vezes o divergente da velocidade. Isso aqui vai ser as fontes e sorvedouros. Então, essa aqui, tanto essa de cima quanto a de baixo, elas são a mesma coisa, só muda que na de baixo eu abri esse termo em 2. É uma equação de conservação de qualquer propriedade B, aquele Bzão do começo. A gente consegue escrever nessa notação. A gente vai ter uma variação local, mais uma variação advectiva. Nota que esse termo local mais esse termo advectiva nada mais é do que aquela derivada material de quando a gente está descrevendo o movimento de forma euleriana, mais a sua propriedade aqui, né, o ρBzinho, vezes o divergente da velocidade, e isso aqui vai ter que empatar com as fontes e sorvedouros, e seja lá o que a gente tiver. Então nós vimos que a divergência da velocidade tem um papel importante, mas vamos tentar entender o que significa a divergência da velocidade. Tá? Divergência da velocidade é quando a gente contabiliza todo o papel que tem as variações da velocidade na própria direção de atuação. Então o que seria aqui? Isso aqui obviamente não é um fluido, mas a gente pode trabalhar, compartilhar esse tipo de propriedade com o fluido, tá? Então dá para compartilhar. Então, por exemplo, se aqui é a nossa direção x, a velocidade em x, que a gente chama de u, né, é para cá. Se ela varia nessa direção, significa que um lado está mais rápido que o outro. É daquela ideia de convergir ou divergir. Então, se a gente tiver uma divergência em x, o que eu estou fazendo? Eu estou esticando. Tá? Isso é uma divergência. Se a nossa velocidade x divergir em x, ela está esticando. Tá? O mesmo é válido para y, né? Pode divergir em y, a gente está esticando. E o mesmo vale para vertical, a gente pode divergir na vertical, está esticando. Tá? Quando a gente converge em qualquer uma das direções, o que a gente faz? A gente comprime. Tá? Você está comprimindo em x, comprimindo em y, comprimindo em z. Ok? Tá? Então é isso que representa a divergência da velocidade. E aí os líquidos têm uma propriedade bem interessante que vai compartilhar inclusive com esse sólido estranho que eu tenho aqui. Que é o fato de que ele é aproximadamente incompressível. Você pegar uma seringa de ar, tampar e apertar, você consegue apertar um pouquinho o ar. Com a água você não vai conseguir não, tá? Boa sorte. Ele precisa de muita força. Não é que é totalmente incompressível, mas a força necessária para isso é muito grande. Então o que significa ser incompressível? Significa que quando eu gero uma divergência ou convergência, tanto faz, né? A convergência é uma divergência negativa, numa direção eu vou fazer aqui ó, em x. Conforme eu estou convergindo aqui, ó, perceba que o que aconteceu? Eu convergi aqui em x, ele divergiu em z e divergiu um pouco em y. De forma que quando eu faço a soma, dá zero. Então se eu pego agora essa outra possibilidade aqui, ó, vamos pegar bem alto e eu vou fazer uma convergência em z.
na vertical, uma convergência na vertical, ou seja, a velocidade aqui do topo, eu vou colocar ela sendo negativa para baixo, né? Vou empurrar para baixo, e a velocidade na mesa, obviamente, é zero, né? Então, a velocidade aqui está convergindo. Quando eu converjo na vertical, acontece uma divergência horizontal. O que aconteceu com isso? O volume desse meu material é o mesmo o tempo todo, eu nunca mudei. Eu aperto ele de todas as formas, mas o volume total continua sempre o mesmo. Então não importa qual que é a divergência ou convergência que eu faço numa direção, ela é compensada em uma outra direção. Isso faz o quê? Quando a gente tenta contabilizar isso aqui, esse material, assim como os líquidos, né, como a água, óleo, água do mar, tudo tem divergência nula, ou aproximadamente nula, né? Você vai precisar ter uma força massiva para você conseguir comprimir um líquido. Tá? Então, assim, a divergência vai ser zero, porque toda vez que você aperta numa direção, você estica na outra. Se você tenta esticar numa direção, você acaba apertando na outra, porque conforme eu vou esticando, ele vai ficando mais fininho, mais ralo. Ele está comprimindo na horizontal. Então, isso é a ideia da incompressibilidade. E tudo que for incompressível, a gente consegue descrever isso falando que a velocidade não tem divergência. Então vamos agora aplicar essa equação geral para a conservação de qualquer propriedade para o caso da massa. Tá? Então o nosso Pzão vai ser a massa, que vai resultar que o nosso Bzinho é 1. Então quem a gente vai ter aqui é o Δρ ΔT mais a parte advectiva do gradiente de densidade, né? Mais a densidade vezes a divergência da velocidade. E a densidade nós não temos, né, o que? É massa sobre volume, nós não temos fontes nem sorvedouros de densidade. Pelo menos não numa escala dos movimentos, aí só vai acontecer talvez em escala geológica, né? Mas se pensar numa escala de forma geral, a massa e o volume ficam constantes. Então, a gente não vai ter uma fonte de densidade. Então, no caso de um líquido em que a divergência da velocidade é nula, porque ele é incompressível, a gente cai em duas equações. A conservação da massa acaba resultando em duas equações. A primeira é o que a gente chama de equação da continuidade, que representa justamente a conservação de volume, a incompressibilidade. E a segunda é a equação da densidade, que seria uma equação de conservação da densidade, que ela é representada simplesmente como sendo a derivada material da densidade é nula. Ou seja, qualquer variação no tempo que você observar na densidade é causada por uma advecção de um gradiente de densidade. E assim nós terminamos essa nossa aula de lei de conservação. A gente chegou numa expressão geral, genérica para qualquer propriedade, e nós já mostramos os dois casos mais tradicionais, né? A conservação de massa e que para líquidos, que a gente pode assumir incompressível, a gente tem a equação da continuidade e a equação da densidade. Isso aqui representa que um fluido é incompressível e aqui representa que toda variação de densidade é causada simplesmente por uma redistribuição dela, ou seja, por uma advecção das suas variações espaciais. Cai naquela ideia inicial de que não tem mágica. Toda variação tem que ter vindo de algum lugar.